Aí, estamos agora gravando. Sejam todas bem-vindas ao quadro Café com Fibra, o quadro onde eu dou uma mentoria para as minhas alunas fibromialgias para que elas cheguem mais rápido na felicidade com a fibromialgia. Eu sou Juliana Ribeiro, sou psicóloga e ajudo mulheres com fibromialgia a serem mais felizes. E eu estou aqui com a aluna fibromulher, a Sueli. Sueli, seja bem-vinda ao Café com Fibra. É um prazer ter você. Muito obrigada, o prazer é meu. Antes da gente começar, Sueli, você autoriza o uso da sua imagem nas minhas redes sociais? Autorizo. Então, vamos lá conhecer um pouquinho mais de você. Me conta sobre você, quanto tempo você tem de diagnóstico de fibromialgia. Então, na realidade, até hoje eu não tenho um diagnóstico mesmo, porque já Não passei por... fechou? Não, passei por vários médicos já, por conta das dores. Eu nem tinha conhecimento sobre a fibromialgia. E daí que eu tenho hérnia de disco, eu tive problema no braço, porque eu fui manicure 25 anos. Então, eu tive epicondilite nos 2 braços e eu estava também com o tendão rompido do ombro. E aí, eu sempre vou ao ortopedista. E o que eu vou agora, eu gosto muito, porque assim, ó, troquei várias vezes também. Teve um que chegou a me falar que eu era muito nova para ter todas as dores que eu falava. Ele chegou até a dar uma risadinha, fiquei péssima. Aí eu chegava em casa, contava pro meu marido, pros meus filhos, e falava, mas que coisa, ele não é médico? E assim, não me pedia exames. E assim, eu passei acho que por uns 3 ou 4. Até que assim, aí você vai conversando com um, conversando com outro, né? E fala, eu gosto desse e tal. Daí eu fui em um que esse me ouviu. E foi investigar, ele pediu vários exames, daí ele pediu o exame da minha coluna, viu que realmente eu tinha as 2 hérnias de disco, a epicondilite. E aí eu tenho enxaqueca também. E daí ele foi me... Tinha uma dor e pediu ultrassom para ver, aí não dava nada. Muitas dores nas pernas, muita. Nossa, eu tinha até dó do meu marido, que todo dia eu pedia para ele fazer massagem, para aliviar, para eu poder dormir. E assim, as dores eram extensas, muitas. Cada hora doía no lugar, a cabeça sempre doendo. Um cansaço que, nossa, subia o morrinho de um quarteirão, já estava bufando. E sentia aquele cansaço mesmo, até, às vezes até falta de ar. Ainda esse ortopedista, de tantas vezes que eu fui nele, ele falou para mim assim, eu acho que você tem fibromialgia. Aí eu falei, mas o que é isso? Aí ele assim, por ser ortopedista, né, não é especialista no caso, ele só me falou assim que era 18 pontos de dores no corpo, e que se eu quisesse, ele me encaminharia para um reumatologista, que na minha cidade não tem, eu teria que ir para uma outra cidade vizinha para ter, para eu passar Qual por é a sua reumatologista. cidade, Sueli? Oi? Qual que é a sua cidade? Mococa, interior de São Paulo. Ah, uhum. Aí aqui não tem, aí eu tenho que ir em Ribeirão Preto. Aí eu fui, por 2 anos eu tratei com uma, que ela me pediu vários exames também, de reumatismo, pediu ultrassom também, aquele exame do choquinho nas pernas, sabe? Que eu não me lembro o nome agora. E assim, todos não davam nada. E antes de eu ir nela, o meu ortopedista já me passou a pregabalina, que era para aliviar as dores. Daí eu passei isso para ela falou que poderia continuar com a pregabalina mesmo, e daí 2 meses voltar. Daí 2 meses eu voltava, ela me examinava, quase não conversava, nunca me explicou o que seria a fibromialgia. Eu que ficava me perguntando, e ela só anotava, escrevia, e falava assim, continua com a pregabalina, eu vou te pedir mais uns exames. Eu fiz tantos exames que eu nem me lembro. E todos não dava nada. Aí eu fui nela por 2 anos. Daí eu voltei no meu ortopedista e as dores continuavam. Por um tempo eu fiz hidroginástica e me ajudou bastante, que é a única coisa que ela me falou, que atividade física era ótimo para as dores, que seria o meu melhor remédio. E aí começou a pandemia, eu parei, né? Que aqui na minha cidade está um caos agora. A Santa Casa está 100% ocupada. Então, assim, eu não saio na rua, a coisa mais difícil é sair na rua.
Então, por conta disso, parei com as atividades, até com a caminhada também, porque tem muita gente fazendo sem máscara, eu fico com medo também. E daí, que por 2 anos eu fui nessa médica e que não resolveu nada. Daí eu voltei no meu ortopedista com muitas dores. Ele falou assim, ó, se você não fizer um tratamento com reumata, não vai resolver teu problema, porque eu tenho certeza que é fibromialgia que você tem. Aí eu falei assim, mas então o senhor pode me dar encaminhamento para outra? Porque eu não gostei dessa. Ele falou assim, não, você está no teu direito, lógico, se não deu certo, você procura outro. Aí me deu a relação dos médicos, consegui com um. Aí eu fui, só que daí, nesse intervalo, eu conheci você. Porque aí eu comecei a pesquisar sobre fibromialgia. Aí um dia apareceu um vídeo lá, Jordana Ribeiro. Falei assim, comecei a ler. Quer dizer, nem precisei ler, porque são todos vídeos, né? Falei assim, essa vai me ajudar. E comecei. Aí pedi para te seguir no Instagram, comecei a ver teus vídeos. E aí teve as aulas gratuitas no começo, né? Eu participei também. Foi assim, aí que eu conheci o que era fibromialgia. E assim, não tinha noção dos meus sintomas, de vários sintomas que eu já tinha e não sabia que era da fibromialgia. Eu ficava, me dava uma dor diferente, eu ficava, nossa, o que é isso? Morria de medo. E todos aí te conhecendo, que eu fui conhecer o que era fibromialgia. Daí chegou o dia de eu ir no médico de novo, o novo, que eu tinha marcado, demorou para consulta, foi 2 meses de espera. Daí que eu fui, chegou lá, ele, muito descontraído, começou a conversar comigo e foi me contando tudo. Tudo o que eu já sabia que aprendi com você. Quer dizer, tudo que ele me falou, 80% eu já sabia. Aí eu falei de você para ele até se interessou e falou que era isso mesmo, que eu estava no caminho certo, só dependia de mim. Que precisa da ajuda de uma nutricionista, de uma psicóloga, de um médico, né? E aí ele aumentou a dose da pregabalina também, que ele falou assim que eu estava tomando só 50 miligramas e falou que não resolvia. Aí ele passou para 75 à noite e pediu para eu tomar 50 de manhã. E não me pediu exames, nada, nem viu meus exames anteriores, que eu levei todos, mas não precisou. E assim, daí eu não me lembro agora, que ele disse que era presidente, não sei das contas lá, sobre fibromialgia lá em Ribeirão Preto. E ele falou assim, então eu vou fazer uma fichinha. Brincou comigo, você vai ficar fichada. E fez 30 perguntas para mim. E eu tinha que responder de 1 a 10 sobre dores, os sintomas. E assim, eu me encaixei em quase todos, que é todos que você já ensinou pra gente. E aí eu falei de você, como funcionava. Ele falou que eu estava no caminho certo, que só dependia de mim mesmo, que era para eu fazer atividade física, perder um pouquinho de peso, que eu estou acima do peso, que isso atrapalha também. E aí agora também eu já estou melhorando a alimentação. Até lá no desafio que eu estou participando, eu não coloco nada de alimentação porque eu estou péssima. Mas eu já agendei a nutricionista, dia 3 agora do mês que vem. É muito boa aqui em Mococa, eles falam muito bem dela, que ela é bem radical. Eu falei, é isso que eu preciso. E já aprendi que eu vou falar para ela que a minha procura é aprender a comer sem o glúten e aprender a comer mais fibras. E que eu preciso perder peso, mas principalmente pela minha saúde com a fibromialgia. E daí vamos que vamos. Isso mesmo. E deixa eu te perguntar, Celi, esse percurso que você teve, né, de médico, não encontrar, até você me achar, encontrar um médico que se encaixasse com você, foi quanto tempo esse percurso? Olha, eu te encontrei agora em finalzinho de outubro, mas esse percurso de médicos tem uns 5 anos. 5 5 anos, anos. 5 anos que veio assim piorando as minhas dores. Olha só, e sem ninguém te dar uma resposta. Isso. Fui Como encontrar que as você se respostas com você. sentia? Oi? E como que você se sentia com 5 anos sem respostas? Péssima, péssima, péssima.
eu cheguei a pensar que eu tivesse com depressão. E assim, eu acho que na realidade eu estava mesmo, mas eu lutava contra. Então, assim, eu falei dos meus cachorros, né? Que eu tenho 3 cachorros aqui, eles são a minha terapia. E tem meus filhos também. O meu marido me ajuda muito. Ele é meu segundo marido, tem 11 anos que eu tô com ele. Então, assim, ele é o oposto do primeiro, porque o primeiro foi um caos. Eu acredito que eu já comecei a desenvolver lá, porque eu tenho pressão alta, eu tenho hipoglicemia, eu tenho tireoide, eu tenho rosácea, porque eu passei aqui uma basezinha para parecer mais bonitinha, mas eu fico toda vermelha, toda inflamada. São todas doenças crônicas, né? Então, assim, ó, eu fui casada há 17 anos, casei muito cedo, com 18 anos. Eu casei porque estava grávida e minha filha tem 28 anos hoje. Então, há 28 anos atrás, o meu pai era muito rígido, então eu tive que casar. Me casei sem nem conhecer direito. E fui empurrando com a barriga. Aí, depois de 9 anos, eu tive meu segundo filho e as coisas foram só piorando. Era altos e baixos, altos e baixos. Ele é uma pessoa muito difícil de lidar, portanto que a separação foi litigiosa. Foi muito difícil mesmo. Mas, enfim, já passei essa fase. Aí, depois de 2 anos e meio, eu conheci o meu marido agora, que é o oposto, é maravilhoso. Me ajuda muito. Quer dizer, perfeito ninguém é, nem eu sou, né? Mas, assim, ele é meu amigo, meu companheiro, ele me incentiva. Às vezes, assim, eu tô meio baixo astral, ele fica falando para eu me olhar no espelho, igual no desafio. Ele fala, se olha no espelho, olha como que você é bonita, olha como que você é. Ele ainda brinca comigo. Você teve 2 filhos, dá de 10 a 0 em muitas menininhas aí. Deixa de ser boba. E tá sempre me levantando. Então, assim, nossa, eu agradeço a Deus por estar com ele. E meus filhos também, eu não tenho problema com nenhum dos dois, que eu já vi vários casos também, né, de mães que sofrem com os filhos, eu só tenho a agradecer. Maravilha. E é verdade que seu marido fala, assim, você tá inteirona. Então, mas eu não me vejo assim, né? Nova. Agora eu tô me vendo. Maravilha. E como que é, assim, essa questão do se olhar antes de se perceber agora, assim? Agora você está vendo que você é bonita, que você tem todas as suas potencialidades. Sou outra pessoa, né? Uma coisa que meu marido falou assim, ó, você parou de reclamar. Eu reclamava todos os dias das minhas dores, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo outro, nossa, não estou aguentando. E falou assim, ó, você parou de reclamar, você não reclama mais. Daí eu fiquei meio assim, porque ele tenta me levantar de todas as formas. Aí eu perguntei para minha filha, falei assim, ô, Gabi, você acha que eu parei de reclamar? Ela falou, ô, então melhorei Olha, mesmo, né? como que se vê agora, depois do Fibra Mulheres, Sueli? Isso foi agora, depois do Fibra Mulheres. Ah, eu me vejo com a estima mais alta, quase sem dores, assim, uma dorzinha ou outra, mas o que eu sentia antes, nossa, não tem comparação, melhorei 80%. Maravilha. E deu o seu processo, assim, o seu caminhar, é muito rico, assim, sabe? Ver o quanto que você... E é um perfil, né, das alunas de estar disposta a fazer diferente, não terceirizar a responsabilidade, assumir a responsabilidade de fazer diferente. Eu vejo você caminhando dessa forma. Sim. E assim, eu passei também por um processo que eu pulei essa parte, que foi logo que eu conheci meu marido. A gente era namorado e eu já tinha perdido meu pai há 3 anos e meio. E aí eu tinha uma irmã, eu sou a caçula de 10 filhos, e sendo só 2 mulheres. E a minha irmã, se eu não me engano, é a segunda ou a terceira, porque 4 eu nem conhecia por ser a caçula. Eles faleceram crianças, um faleceu bebê. E daí que
O meu pai, ele estava internado, e não sei se ele sabia, se ele previa já o que iria acontecer, ele pediu para essa minha irmã cuidar da minha mãe, ficar com a minha mãe. Porque na época eu acho que ela morava numa fazenda com o segundo marido, ela tem 3 filhas, mas adultas, casadas, era só ela e o marido. E ela era muito doente, ela tinha problema nos rins, então ela tinha anemia, esqueci o nome agora, cirrose hepática. Então ela vivia toda inchada, fazia tratamento, tudo. E daí que ela foi morar com a minha mãe. E 3 anos e meio que meu pai tinha falecido, que ela estava lá com a minha mãe, ela foi só piorando, 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 e ela entrou em coma e faleceu, com 51 anos de idade. E daí que a minha mãe entrou numa depressão, 2 meses e meio depois a minha mãe faleceu. Então, isso foi um processo, assim, muito difícil para mim, porque na época eu estava morando, porque tinha 2 casas no fundo da casa da minha mãe, e como eu tinha separado e tinha vendido a minha casa para dividir, eu fui morar lá no fundo da casa da minha mãe com meus 2 filhos. E o meu filho era pequeno, ele tinha 7 anos, que hoje ele tem 19. E a gente acompanhou tudo isso. E aí os meus 4 irmãos, com 4 noras, eles ajudaram. Mas assim, na cabeça deles, por eu ser a filha mulher, eu que teria que cuidar da minha mãe. Então, assim, ó, foi muito difícil, porque na época eu trabalhava no salão de manicure, a minha filha tinha 17 anos, 16, ela estudava, então de manhã eu ficava com a minha mãe, ela estudava. À tarde ela ficava com a minha mãe e eu ia para o salão trabalhar. Aí chegava o final de semana, eu pedia para eles ficarem, né, meus irmãos, para eu descansar um pouco. Alguns ficavam, outros não. Uma cunhada ajudava, outra não. E assim foi uma carga emocional, um estresse. Foi muito difícil. Até eu brinco com meu marido que ele passou no teste para ficar comigo, que ele acompanhou tudo e estava ali firme do meu lado. E nesse meio tempo, meu ex-marido estava me perseguindo também. Então, foi um acúmulo de emoções que eu acredito que aí foi piorando o meu quadro para gerar fibromialgia. Depois de quanto tempo que você passou por isso tudo lá na sua mãe, que desencadeou, começou as dores? Você começou a perceber que seu corpo estava ali respondendo a dor? Então, o sintoma pior que eu tinha era o cansaço e dores nas pernas. Muitas dores nas pernas. E aí, de vez em quando, a enxaqueca atacava. Isso foi por um bom tempo. Eu acredito que uns 4 anos. Aí depois foi... 4 anos depois? Isso. Ou... Durante os 4 anos eu tinha o cansaço, as dores nas pernas. Foi aí que começou a aparecer também? Isso. E aí depois só piorou. Aí tinha o meu sogro e a minha sogra, eu me apeguei a eles, depois perdi também os 2. Aí, enfim, ficou eu e meu marido mesmo. Então, aí, não sei se são tantas perdas, né? Mas, assim, eu tentei superar na época, mas, assim, a gente vai superando devagarzinho, né? Como que você lida com as perdas? Eu não sei te explicar, Jordana, porque, assim, ó, é uma coisa bem difícil. Eu sinto muita, muita falta do meu pai. Já tem 12 anos que ele faleceu. Mas da minha mãe, às vezes, parece que eu ouço ela me chamar. Não tem um dia sequer que eu não me lembro dela. E se eu vejo uma foto dela, uma lembrança dela, assim, as lágrimas escorrem. Da minha irmã também, eu era muito apegada à minha irmã. Por um bom tempo, parecia que as duas tinham feito uma viagem que ia voltar. Ficou isso na minha cabeça, que elas tinham de fazer uma viagem que ia voltar. Mas nunca voltou, né? E as coisas vão acontecendo, aí é a correria do dia a dia, né? Os meus filhos, os meus cachorros, vou trabalhar e faz isso e faz aquilo.
você vai, mas de vez em quando vem à tona. Foi quanto tempo depois que sua irmã faleceu, que sua mãe faleceu? 2 meses e meio. 2 meses e meio? É. Ela entrou numa depressão de não comer, de não tomar banho. E assim, de problema de saúde, ela tinha marca-passo no coração, mas que estava tudo certinho, e tinha pressão alta. Ela entrou em depressão mesmo. Uhum. E aí, o atestado de óbito dela foi o quê? Ela faleceu de quê? Foi parada cardíaca. Foi mesmo? Então, ela ficou internada, acho que 13 dias. E ali ela só dormia, só dormia. Aí chegou um dia que eu cheguei, a minha filha chegou para eu ir embora do hospital. A minha filha ficou lá com ela e de lá eu já descia para o salão para trabalhar. Mas assim, eu acho que eu andei 4 quadras, a minha filha me ligou em pranto, que ela tinha acabado de falecer. Aí eu cheguei lá, voltei correndo, as enfermeiras estavam tirando os aparelhos dela, ela ainda estava quentinha. Eu nunca vou esquecer essa imagem. Foi bem, bem triste, nossa. Não gosto nem de lembrar. Qual parte do seu corpo mais dói, Sueli? As pernas. Melhorou muito, muito mesmo. Mas é as pernas. Elas incham, me dói o joelho, dói o tornozelo, dói a canela, dói o pé. As duas pernas ou tem As uma que dói duas. mais que a outra? Não, as duas. Não deu tempo de despedir, parece, né? É. E o meu pai também. E assim, eu sonho com eles direto. Às vezes eu penso assim, será que eles vieram me visitar? Como que fica isso para você? Olha, eu não sei te explicar. Às vezes eu conto essas coisas pro meu marido, converso muito com ele, e eu não sei explicar, eu não sei me expressar, sabe? Porque por várias vezes, essas coisas às vezes eu nem conto, por várias vezes eu sonhei com eles e eu acordo chorando. Aí eu fico com aquilo na cabeça o dia todo. Aí eu rezo para eles. Eu sou católica, eu tenho muita fé. O que me ajudou muito também, bem lá atrás mesmo, foi o padre Fábio de Mello. Os livros dele. Li quase todos os livros. E o que, assim, parece que foi feito para mim foi um que chama Quem Me Roubou de Mim. Foi aí que eu criei a coragem para separar do meu marido, do primeiro. Eu estava presa ali naquele relacionamento 17 anos. Sueli, ficou algo para você falar para os seus pais? Dos meus pais, não, só a saudade mesmo. É Muito. saudade? E fica um pouquinho, vê se aparece uma vontade de falar alguma coisa ou outro sentimento. Assim, ó, quando eu perdi o meu pai, eu sofri muito, muito. Eu não me conformava que ele tinha falecido. Ele tinha, não me lembro agora a idade, fugiu. E daí que eu vi lá no salão, uma cliente conta uma coisa, outra conta outra. E aí uma cliente me falou de um grupo de oração que eles faziam acompanhamento, que era para eu ir, que eu ia me sentir bem melhor. E eu fui, comecei a acompanhar o grupo de oração, aí depois uma pessoa que fazia parte de lá falou que ia me acompanhar. Então era uma ou outra ficava do lado rezando e ela conversava comigo. E ela pedia para fechar os olhos e ir contando tudo do meu pai. Aí ela tipo que fez um encontro meu com meu pai para eu me despedir. Aí melhorou muito mesmo, melhorou. Mas a saudade fica, né? Quem que seu pai... Você tinha alguma coisa que você fazia junto com seu pai que te marcou? Então, o meu pai,
Ele era uma pessoa rígida, mas muito bom também. Ele era aquele tipo de... A minha mãe era submissa a ele. E ele era aquele tipo de pessoa que ele não precisava chamar atenção. Só o olhar dele, ele olhava, já sabia que podia parar. Então, ele nem falava muito. E assim, eu nunca tive um abraço dele. Ele não era de abraçar ninguém, sabe? Ele era bem ríspido assim. E outro dia eu contei essa história pro meu filho, a namorada dele. Então, assim, a lembrança que eu tenho, assim, a forma de carinho que eu tinha com ele, é que quando eu era criança, a gente morava na fazenda. E ele tomava conta do retiro, tirava leite, ele e meus irmãos. E aí a minha mãe fazia café, fazia pão, bolo, e pedia para eu ir levar, que era a hora deles tomar o café. Então ele sempre deixava um pouquinho na xícara para mim. E aí depois, ele em casa tinha o lugar dele lá no sofá, que ninguém sentava, era o lugar dele. Ele fumava cigarro de palha, ele fazia lá o fumo dele, enrolava o cigarro de palha, aí ele pedia café só para mim. Ele fumava, tomava café e fumava. Daí ele pedia o café só para mim. Aí eu ia buscar o café para ele, ele deixava aquele pouquinho de café na xícara para mim. Então aquilo para mim era a melhor coisa. Era assim, foi o único ato de carinho que eu sentia. E engraçado, Era a forma né? dele explicar, né? É. Que olha, eu te vejo. Então, é engraçado. Aí depois eu me casei, né? Tive a minha filha, aí ele já era aposentado. Aí eu não morava muito longe dele, não. Todo sábado de manhã ele ia lá visitar minha filha, eu levava uma bolacha, um chocolate, um salgadinho. Então eu sentia que ele fazia para minha filha, pegava no colo, abraçava, beijava. Ele penteava o cabelo todo para trás, a minha filha sentava no colo dele, penteava o cabelo dele tudo para frente. E ele achava a maior graça. E daí eu sentia que ele fazia para minha filha o que ele teria que ter feito comigo. Então aí foi me preenchendo também. Que lindo esse olhar feliz. O que você acha que você pode fazer hoje em vida para honrar o seu pai? Seguir os ensinamentos deles, dos dois, do meu pai e da minha mãe. E eu passei isso para os meus filhos. Tudo que eles me ensinaram, eu passo para os meus filhos. Às vezes passo até para o meu marido, que ele foi criado de uma outra forma totalmente diferente. Ele fala que ele aprendeu muito comigo. Um exemplo assim, falar palavrão. A gente não podia falar palavrão de jeito nenhum. Então, meus filhos, quando eu era pequeno, aprendia na escola, chegava em casa, achava engraçado, falava, aí eu contava o significado e falava, não é feio falar? Então, não tem por que falar essa palavra. E o meu marido falava assim, não de nervoso, era hábito. Qualquer coisa falava um palavrão. A família dele é assim, sabe? Aí ele parou, fui conversando com ele também, ele parou de falar palavrão. Então, assim, são vários ensinamentos que eu carrego para a vida toda e acredito que os meus filhos também vão carregar. Bacana. E que memória que você tem? Você contou com seu pai. E com a sua mãe? Que memória que você tem, assim, que vocês faziam juntos? Então, a minha mãe era o oposto do meu pai. Era de abraçar, de beijar, falar que amava. E assim, eu fazia as unhas dela. Ela adorava fazer pé e mão. Tinha que fazer pé e mão toda vez. Ela não aceitava fazer só a mão. Eu pintava o cabelo dela. Ela eu sou um pouquinho diferente dela nesse ponto. Ela colocava presilha no cabelo, brinco, correntinha, anel, pulseira. Ela estava sempre vaidosa, toda Toda enfeitada. vaidosa. E aí qualquer pessoa que ela encontrava, oi, tudo bem? Abraçava, 3 beijinhos. Os meus filhos adoravam. A minha menina, quando era pequena, aí chegava lá, ela falava assim, oi, filha, você veio ver a avó? Abraçava, falava assim, é. Era tão engraçado. Aí depois, agora no finalzinho, né? Eu me senti a mãe dela, que eu tinha que cuidar dela. Falei assim, o papel se inverteu. Mas dela, assim, era totalmente. Ela era o inverso do meu pai. Muito carinhosa, muito amorosa. Às vezes, no final da vida dos pais, os filhos eles precisam tomar algumas decisões, algumas rédeas para esse cuidado, né?
e acaba que inverte um pouco esses papéis por conta do cuidado. Mas dá para cuidar dos pais sem deixar de ser filho. Ah, sim. E aí e é bom que você fique com registro aí dentro de você essa memória da sua mãe sendo mãe, né? Com esse cuidado, com essa vaidade, com esse carinho, né? Que ela trouxe, que te ensinou também, que você leva para os seus filhos. E através disso, eu estou te perguntando, né, o que te marca dos dois, para que você possa internalizar e acolher a sua saudade. Quando a Sim. gente perde alguém, a gente fica. Tem momentos, né? Tem dias que está tudo ok, mas tem uma data, um cheiro, uma comida que remete àquela pessoa e bate aquela saudade, né? Às vezes um aperto no peito. Mas aí quando a gente lembra que essa pessoa está dentro de nós, através dessas memórias, através do nosso DNA também, isso aconchega. E olha só o quanto você está honrando seus pais na vida. Sim. Eu tenho certeza que eles, independente de onde é que eles estejam, eles estão felizes de te ver feliz e buscando a felicidade. Sim. E às vezes você tendo esse olhar e acolher isso, faz com que você elabore essa saudade. É. Faz sentido isso para você? Faz. E é o que você disse, né? A gente faz uma comida que lembra eles. Ah, o meu pai gostava disso. Ah, minha mãe ia gostar. É engraçado assim que eu nunca falo, ó, meu pai e minha mãe, que eu falo para os meus filhos, pro meu marido, né? Falo assim, ah, o Sozeia gostava disso. Ah, a dona Carmen adorava isso. E aí eles É também bom. têm esse hábito de falar, até eles lembram. Isso é muito bom, isso cria memórias, né? Eu perdi meu avô tem um tempo já. Eu, assim, sou apaixonada nos meus avós. E para mim foi muito duro perder ele, mas já estava assim no fim da idade. E quando eu era criança, todo dia, toda vez que a gente ia dormir, falar dele até me emociona, mas toda vez que a gente ia dormir, eu e minha irmã ia dormir na casa dele, de manhãzinha ele ia na padaria e comprava um enroladinho de salsicha. E isso marcou tanto que às vezes eu vou na padaria, compro um enroladinho de queijo, eu olho o enroladinho de salsicha, eu compro só para lembrar daquele momento. Ou às vezes tem momentos que já não peguei também, ficando mais para baixo, ou dá aquela saudade, aí eu vou e compro um enroladinho de salsicha. Então, assim, são gestos que a gente vai se movimentando, né? E é bom se movimentar consciente, porque às vezes inconsciente pode não ser tanto terapêutico. Mas são momentos que a gente lembra, mas é lembrar com carinho, lembrar com aconchego, sabe? Se a gente lembra com dor, fica pesado, Sim. né? E acaba que isso vai fazendo com que a gente adoeça, não fique bem. Então, é lembrar mesmo com esse carinho, com essa memória boa que você tem, para que você viva mais leve. Sim. Vou aproveitar e te perguntar uma coisa, como psicóloga. Eu Claro. tenho um irmão e ele sempre me liga e aí ele fala para mim assim, o hábito dele de domingo, ele vai à missa, aí depois passa no cemitério, no túmulo dos meus pais. E eu, no começo, que eles faleceram, eu tinha esse hábito. E hoje eu não tenho vontade mais de ir. Inclusive, o ano passado, nem dia de finados eu fui, eu não tive vontade. Eu prefiro colocar uma missa para eles, rezar em casa, porque eu vou lá e, assim, eu só choro. Eu não consigo nem rezar. É no túmulo dos meus pais, da minha irmã, só choro. Então, assim, eu não tenho vontade de ir. E o que você me fala disso? Que eu deveria ir ou não mesmo? Fica tudo bem para você fazer dessa forma? Fica. É isso que importa. O luto, ele é vivenciado de diversas maneiras pelas pessoas. Cada um tem sua forma de viver o luto. Tem pessoas que precisam ir no cemitério, tem pessoas que precisam rezar uma missa ou mentalizar, fazer uma oração. Então, cada um vivencia de uma forma.
né? Não tem o certo e o errado. É aquilo que fica confortável para você. E aí eu te digo além disso também. Quando a gente não tem a necessidade de buscar alguma coisa externa para sempre tentar suprir a falta, por exemplo, eu sempre preciso ir no cemitério para resgatar. Tem pessoas, tem casos que eu já atendi de que eu preciso ir no cemitério porque eu tenho medo de perder as memórias, as lembranças, eu tenho medo de esquecer da pessoa que faleceu, né? E quando a pessoa ela não sente essa necessidade assim grande, né? Tem momentos que a gente pode fazer isso igual a gente está conversando, fazer coisas que honrem os pais, os avós na vida. Mas quando fica leve de não fazer esse movimento de eu preciso do cemitério, eu preciso fazer isso ou aquilo para não esquecer, é porque já internalizou, já está dentro. E quando se trata dos pais, principalmente, porque nossos pais, onde quer que a gente esteja, vivos ou não, eles estão dentro da gente. E para a gente ser saudável na vida, a gente precisa fazer esse movimento. Relacionamento muito simbiótico entre mãe e pai, ou entre mães e filhas, ou filhas e pais, isso adoece. Sim. Eu dependo da minha mãe, sem minha mãe eu não vivo. O que vai ser de mim sem minha mãe? O contrário, o que minha mãe vai ser de mim sem eu? Isso faz que cria uma dependência e só fica externo. Então, se a pessoa não existe mais fisicamente, a pessoa ela se desestrutura. Então, o ideal, o saudável, é que a gente faça esse movimento e tenha consciência de que os nossos pais estão dentro da gente. E isso fica leve da gente morar em outra cidade, morar em outro país, porque eles sempre vão estar dentro da gente. Verdade. Então, se está confortável para você, se está tudo bem, está tudo bem. Não fica se cobrando de o que eu preciso fazer para mostrar que eu amo ainda, que eu estou honrando. Você já faz. Então, quando o meu irmão fala, né, que ele me liga e fala, eu fui na missa, fui lá no cemitério, aí eu fico pensando, nossa, eu não vou. Mas eu não tenho vontade de ir. Eu tô bem assim, então é isso, né? Esse é o jeito dele de vivenciar. Você tem o seu. Você não precisa se culpar por ver o movimento dele diferente que o seu. Uhum. Eu particularmente, em finados, eu não vou em cemitério, porque para mim, Jordana, não faz sentido. Uhum. Eu sou muito melhor fazer outra coisa, posso, não necessariamente em dia de finados, posso fazer a minha oração, posso me conectar de outra forma, e para mim fica tudo bem. Agora, para outra pessoa, precisa ir lá. Para minha avó, por exemplo, precisa ir lá levar flores. Então, cada um tem o seu jeito de homenagear. Uhum. E você homenageia os seus pais, sendo feliz na vida, passando a educação que você aprendeu com eles para os seus filhos, tendo uma casa harmoniosa. Sim. Como que fica isso, Eli? Eu tô bem. Mas é o que você disse mesmo, é o que eu faço. Eu, assim, aqui dentro de mim tá bem assim. Então. É uma coisa que eu falo muito para vocês, alunas, né? Dessa questão de perceber o que faz sentido para vocês. Que às vezes geram muitas culpas de pessoas que faz de um jeito, fala de outro jeito, fulano fez daquele outro jeito lá. Então, o que ele vai pensar de mim se eu fizer de um jeito diferente? Né? Hoje eu já não me preocupo mais. Você aprendeu? Aprendi muito. Você não é obrigada a nada. Não sou obrigada a nada. E é muito isso, né? Porque o outro tem a vida dele, tem as crenças, as construções dele. Como que a gente vai se encaixar numa coisa que faz sentido para ele, não para gente? O que eu aprendi muito também é o filtro. Filtrar as pessoas. Porque o que tem de pessoas querendo te comandar, falando até o remédio que você deve tomar. Falei, nossa, acabou, isso acabou.
blindei a mente. Ai, que maravilha! Graças ao Fibra Mulheres. A Jordana Ribeiro. Ai, que bom. Fico feliz demais, Felipe. Tá lembrado do dia que eu comentei lá, não me lembro onde foi, que eu falei que você... Meus cachorros estão latindo. Que eu falei que você foi um anjo que apareceu na minha vida. Tá lembrada que eu te disse isso? E foi mesmo. Foi com você que eu conheci o que é a fibromialgia e como eu posso me cuidar. E ser feliz realmente, ser mais leve com a fibromialgia. Agradeço muito. Ai, eu fico muito feliz. E eu agradeço poder fazer parte. Isso tudo foi possível porque você permitiu. Sim. Né? Eu pude acessar, eu pude te ensinar, te mostrar ferramentas e que você permitiu acessar essas ferramentas que existem em você, que eu só mostrei. Né? Senão, nada faria sentido. Sim. Então, você tem muito mérito de perceber, não, eu quero, eu vou atrás, eu vou fazer acontecer. Diferente de mulheres que acham, felicidade não tem como ser feliz, tem que sofrer mesmo, né? E isso tudo é balela. E não vão atrás, não buscam. É verdade. Teve algum momento que você me viu, Sueli, e desconfiou, achou que isso aí tá muito estranho, tá muito bom pra dizer verdade? Pior que não, eu acreditei mesmo em você, eu confiei. Desde o primeiro vídeo, portanto que eu fui lá no Instagram e fui vendo os outros. Que maravilha! Fico muito feliz de caminhar com você. Você está fazendo um caminho muito lindo, viu? E você está no começo, tem muita coisa boa que te aguarda. E vou continuar do seu lado, caminhando, passo a passo com você, para você se sentir cada vez mais feliz, cada vez mais leve. Eu agradeço. E como que foi essa experiência, Sueli, de participar aqui do Café com Fibra? Foi legal. Eu tava morrendo de vergonha, super ansiosa. Eu falei para minha filha, a hora que você me mandou o áudio, que daqui a pouco você me mandava o link para me chamar. A minha filha estava aqui, que era horário de almoço. Eu falei assim, ai meu Deus, a mensagem dela podia ser assim, ó, não vai poder fazer hoje. Aí a minha filha falou, credo, mãe, deixa de ser boba, faz sim. Vai ser você e ela conversando. E foi mesmo. Viu? É que a gente quer mostrar, a gente tá em casa aqui nós dois, de conversar, de trocar experiências, né? De você compartilhar a sua vivência e crescer. Eu tenho certeza que a sua história vai contribuir com muitas mulheres felizes. E isso é o rico, né? Eu contribuo com você, você contribui com mais mulheres aqui, a gente faz uma troca incrível. Sim, verdade. O Igual que eu você já assisti poderia... as outras e aprendi também com a experiência de vida delas. Sim, exatamente. E antes da gente fechar, Sueli, o que você poderia falar para as mulheres que estão nos escutando? As mulheres que às vezes acham que não tem luz no fim do túnel, que estão sofrendo, às vezes que está naquele período que você estava, naqueles 5 anos. O que você pode falar para elas hoje? O que eu posso falar é para elas investigar, pesquisar, conhecer o que é a fibromialgia e como você mesmo diz, né, que é possível viver muito mais leve, contente, feliz com a fibromialgia. Foi isso que eu fiz, eu fui procurar e encontrei você e a Fibra Mulheres. Ai, que maravilha. Então é isso. Um beijo grande. Um Eu quero beijo. agradecer a sua presença e agradecer mais uma vez por me permitir estar na sua vida, estar na sua casa. Eu te desejo Eu que muito amor. agradeço. Eu que agradeço, Jordana. De coração. Nossa, muita gratidão a você e ao Fibra Mulheres. Um beijo e um abraço grande para você, Feliz. Beijo.
Tchau, tchau. Tchau.